Aqui é a edição especial do Linha de Frente, direto da Bahia Farm Show 2024, conversando com os atores que fazem acontecer o agronegócio em todo o país. Um deles é o senador Irineu Orti, não apenas como político, mas sobretudo como agricultor. Ele tem uma participação importante nesse negócio, no agronegócio nacional. É um prazer conversar com o senhor, é muito importante a fala que o senhor trouxe aqui, mas antes de tudo eu queria que o senhor esclarecesse por que o senhor disse que é um gaúcho, mas que tem muito de baiano, senador Irineu. Minha satisfação de estar aqui com vocês, através do SBT, dizer, olha, eu sou agricultor há 53, 54 anos, desde menino, né? E desse tempo todo, há 39 estou como agricultor na Bahia, onde a gente ajudou a desbravar as primeiras áreas, e aqui na cultura de soja, de algodão, de milho, de sorgo, criação de gado, né, também com transporte. Então, a minha atividade econômica está baseada, basicamente, a parte mais importante na Bahia. Hoje é administrada pelo meu filho Douglas, né, que reside aqui já há mais anos, 4, 5 anos, e antes disso, além de fazer a gestão lá pela minha cidade, no Rio Grande do Sul, via sistemas de comunicação, eu tinha meu irmão, que é meu sócio, que atuava dentro da propriedade nesses anos todos, levando avante. E agora, ultimamente, ele continua lá, logicamente, mas o seu, dos empreendimentos nossos, é o Douglas, meu filho, né? Nesses quase 40 anos, 4 décadas, o senhor deve ter visto uma evolução enorme nessa região aqui, sobretudo na cidade de Luiz Eduardo. Como é que é a recordação que o senador Irineu tem de 40 anos atrás para hoje, o desenvolvimento local? Quando eu cheguei, praticamente a BR-020 estava nova, recém-construída. E quando nós compramos na região do Rosário, a primeira área, mas quando nós chegamos a Luiz Eduardo, aqui tinha no máximo de 30 a 40 casas, não tinha nada. Então eu acompanhei praticamente, embora mais de longe, todo o crescimento, todo o desenvolvimento de Luiz Eduardo, que hoje tem, eu não sei exatamente quanto, mas deve ter 120, 130 mil habitantes, com uma indústria ou revendas, indústrias também pujantes, comércio pujante, praticamente tudo que você imagina de revenda de máquinas agrícolas e veículos tem aqui em Luiz Eduardo. E eu conheci quando isso aqui tudo era cerrado. E tem um fator mais importante que isso. Em 77, eu comprei uma propriedade junto com o meu pai no Rio Grande do Sul. E a pessoa que me vendeu essa propriedade, Uri dos Santos Copete, adquiriu 180 mil hectares de terra, onde hoje é Luiz Eduardo. Então, em 77, 78, Luiz Eduardo foi adquirido com dinheiro que saiu da minha família para o Copete, e o Copete comprou essa área toda. Então, a minha ligação com a Bahia vem desde aquela época. Toda vez que eu ouço o senhor falando um episódio novo, eu já reconheço no Irineu Orti um baiano, um gauchano, um baiúcho, como a gente queira falar. Aliás, falando no Rio Grande do Sul, o senador deu um depoimento aqui muito importante a respeito da reconstrução, da destruição e agora a reconstrução desse estado. Eu quero saber daqui a pouco, mas antes, senador, o senhor fez um desabafo, muito mais até do que uma crítica política, o senhor fez um desabafo a respeito da atuação do governo federal e essa recente compra de grãos de arroz por causa de leilão. Por que o senhor achou isso tão equivocado pelo governo? Tão equivocado porque nós, agricultores, independente de cultura, somos os responsáveis para produzir alimentos para os brasileiros e para 1 milhão de pessoas na volta do mundo. E o arroz, o Rio Grande do Sul, somado à produção dos outros estados brasileiros, produz mais de 10 milhões e meio de toneladas, o suficiente para atender o mercado brasileiro. E o que aconteceu? O governo quis subsidiar arroz, achando que o arroz estava muito caro, então pensou em subsidiar. Tudo bem, se ele quer fazer isso, não tem problema nenhum, mas que compre arroz brasileiro. E acabou comprando arroz importado, concorrendo com o nosso. O que vai acontecer com isso? O desestímulo da produção nacional, o desrespeito ao produtor brasileiro,
que com muita dificuldade nos últimos anos o agricultor teve prejuízos na sua atividade, mas continuou produzindo. Agora que a coisa mais ou menos equilibrou, o governo faz essa. Eu acho que é um desrespeito total ao brasileiro, a quem produz, a quem trabalha. E não é só o homem do campo, porque a cadeia do arroz, ela vai desde o agricultor que produz, até o engenho que transforma, que descasca o arroz, digamos assim, o empacotamento e a distribuição no Brasil todo. É muita gente envolvida. E para que trazer arroz de fora se nós temos o suficiente? Eu acho que esse foi um erro fundamental do governo brasileiro. Gera desequilíbrio econômico no setor, senador? Por exemplo, isso pode ter consequência, talvez, nas próximas safras ou na dificuldade de investimento do produtor nos próximos anos? Sem sombra de dúvidas, porque com o subsídio que é dado e que não fica aqui, o que acontece? O preço que vai a tendência a diminuir, ele vai inviabilizar economicamente a atividade. Então deverá ter muita gente que vai deixar de produzir, vai usar a área de terra para outras atividades, ou pecuária, ou soja, ou milho, seja lá o que for, e o arroz, que é o alimento essencial da mesa do brasileiro. Eu duvido que tenha um brasileiro que não tenha arroz na sua alimentação, né? Então, é um desestímulo que não poderia ter acontecido. Infelizmente, aconteceu. Nós estamos lutando a nível de Congresso Nacional para, de repente, ser revisto isso, ou talvez que não seja completada a importação, que a autorização foi de 1 milhão de toneladas, pelo valor total em torno de 7 bilhões de reais, e até agora foram importadas 263 mil toneladas. São 7 bilhões de reais que não vão ficar na economia nacional, vão sair e, por exemplo, poderão ajudar para a reconstrução do estado, que é afetado, o estado com quase 500 cidades, 420 afetadas por causa desse evento climático catastrófico. Senador, a gente assiste o que está acontecendo no Rio Grande do Sul pela TV, pelos sites, mas a gente não tem a dimensão de quem está vivendo lá. É muito ruim o que está acontecendo no Rio Grande? Olha, é inimaginável, é incontável. A televisão mostra, mas você indo lá ver em loco, é de se emocionar e de ficar com pena daquelas pessoas que foram diretamente atingidas, né? São 38, 40 cidades que foram destruídas. Tem cidade inteira que a água levou ou ficou inundada, como é o caso de Eldorado do Sul. Cruzeiro do Sul teve grandes prejuízos. As que foram atingidas em setembro do ano de 23, que é a região ali de Roca Salles, de Encantado, Mussum, Santa Terezinha, Lajeado, Estrela, essas cidades sofreram uma catástrofe o ano passado. A turma começou a se reerguer e veio uma pior, né? Além de toda aquela região metropolitana, que é Canoas, que é São Leopoldo, que é Porto Alegre, que ficou mais de 20 dias embaixo d'água, onde residências ficaram debaixo da água, e agora, quando baixou a água, só sobrou barro, sujeira e imóveis totalmente destruídos. Isso são centenas, são milhares de pessoas que estão nessa situação. Se querem voltar para casa depois da chuva, não tem como, não tem mais casa. Senador Irineu Orti conversando com a gente aqui no Linha de Frente. A Bahia está 5.000 quilômetros distante, talvez, do Rio Grande do Sul, mas essa é uma distância só geográfica, porque eu percebo uma proximidade, não apenas na figura do senhor, mas na figura da solidariedade nacional. Os baianos têm ajudado, a Bahia Farm Show tem colaborado com esse esforço de reconstrução, senador? Os baianos, especialmente o pessoal da área agrícola, têm ajudado até com recursos financeiros, via a ProSoja, que aqui na Bahia é presidido pelo Darcy Selvati, e que nós somos presidente da Associação de Produtores de Soja do Estado do Rio Grande do Sul. Nós repassamos recursos e nós repassamos para várias atividades. Uma delas é o desassoreamento de um dos rios, Rio Pardo, e que vai beneficiar em torno de 1.000 pequenas propriedades. Além de um outro auxílio que nós vamos distribuir um kit de uma geladeira e um fogão para aquelas pessoas do meio rural, pequenos produtores que perderam as suas residências. Esses equipamentos já foram adquiridos, serão entregues oportunamente, porque estão em fase de fabricação. Além de todo o auxílio que veio do Brasil inteiro, tanto financeiro, em quantidades expressivas de algumas regiões,
e principalmente alimentos e materiais de consumo de longa durabilidade. O Rio Grande do Sul hoje tem vários locais de estoque de produtos que serão distribuídos mais avante, que são produtos com mais durabilidade. Então o Brasil foi e é solidário. E essa é uma coisa importante. A unidade do brasileiro, o sentimento de ajuda, de paixão, de dor, que todos têm, a emoção que provoca nas pessoas quando você fala do acontecido. E não é só o Brasil. Veio mercadoria de vários países, de outras regiões do planeta, que ajudaram com remessa de recursos e também com remessa de mantimentos. Então, o mundo viu essa catástrofe que acredito que seja uma das maiores, ou comparada a alguma das maiores catástrofes do mundo que tem acontecido até agora, onde mais de 2,5 milhões de pessoas foram direta ou indiretamente atingidas. Conversando aqui com o senador Irineu Orth, muita gente pode ainda não conhecer nacionalmente o senador porque ele é uma figura no Senado recente. Ele assumiu o cargo em função de uma licença de 120 dias do senador Luiz Carlos Renzi. Só que no Rio Grande, principalmente no sul do Brasil, ele é muito conhecido. Inclusive, o senhor já foi deputado estadual, deputado federal e prefeito por 18 anos da cidade de Itapera. É uma longa carreira política, hein, senador? Essa carreira começou em 82, né? Então são 40 anos. Né? Eu fui suplente de deputado federal e estadual também, e agora senador também suplente, mas estou assumindo a função em razão da licença saúde do titular, que é o Luiz Carlos Renzi, mas estou atuando com muita força e muita experiência. Afinal de contas, já não sou mais criança, já tenho uma vida longa na área pública, né? E a gente sabe muitas coisas de como isso acontece e como não acontece. E eu tenho me dedicado ao máximo para poder fazer o melhor da função que me foi dado por 2.316.000 eleitores lá do Rio Grande do Sul, que me colocaram nessa posição. Então eu tenho que respeitar e representá-los bem junto ao Senado da República. O senhor falou que a bancada que está em defesa do agronegócio nacional vai ter reuniões agora para discutir, inclusive, algumas medidas do governo, algumas medidas provisórias colocadas pelo governo que podem ameaçar, afetar o setor apenas com o intuito de arrecadar. Quais são essas medidas e o que é que o senhor proporia no lugar? A medida provisória 1227, que o governo editou na semana passada, na terça-feira, ela impacta praticamente na agricultura, na indústria e no comércio, com o fato da isenção do PIS e COFINS, né, que estaria sendo aplicado novamente a todas essas atividades econômicas e que vai representar de 2, 3, 5, 6% nas atividades econômicas como um todo, depende da atividade. E isso desestrutura a situação econômica do país e, mais uma vez, forçando o pagamento de mais impostos, porque isso vai redundar lá no consumidor final de todos esses produtos. Se você acrescenta um percentual no imposto, ele vai refletir no preço do custo da mercadoria a ser produzida, seja agrícola, seja industrial. E isso vai impactar na economia como um todo. Então, na quarta-feira passada, eu fiz um pronunciamento muito pesado, muito forte, lá no plenário do Senado, onde eu pedi ao presidente Rodrigo Pacheco que não aceitasse essa medida provisória. Evidente que ele não pode também tomar uma posição em função da posição de um senador. Mas, em razão disso, agora, amanhã, na terça-feira, já foi convocada uma reunião conjunta do Senado e também da Câmara, através da FPA, pessoal ligado especialmente ao agro e à indústria, para que se tome uma posição firme através do Congresso Nacional com o intuito de inibir ou de pedir para que o Congresso Nacional, através do presidente Rodrigo Pacheco, não aceite essa medida provisória e que nós voltamos às atividades normais. O objetivo, no nosso entender, dessa medida provisória é apenas arrecadatória, não é? Então, o governo, para se equilibrar economicamente, não pode pensar só em cobrar impostos. Ele tem que pensar em diminuir custos, diminuir gastos, muitos gastos desnecessários que têm sido feitos pelo governo em todas as áreas. Então, tem que ajustar. Uma gestão eficiente você faz
justando a receita com a despesa. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil? Cada despesa a mais que surge, em vez de tentar economizar a despesa, se tenta aumentar a receita em cima do consumidor e das pessoas do Brasil. Senador Hort, conosco aqui no Linha de Frente. Antes de terminar, eu preciso fazer uma pergunta que eu também me faço e não sei como responder. Os números que o agronegócio apresenta para o país são números maiúsculos, gigantescos, impressionantes e que deveriam revelar um orgulho do brasileiro a respeito desse segmento tão pujante internacionalmente. Por que eu tenho a impressão, senador, de que muitas vezes uma parte da sociedade ou até mesmo uma parte da mídia não reconhecem isso, alguns vão até além, chegam a criticar. Por que isso acontece na avaliação do senhor? Infelizmente, eu acho que é ciúme de alguns setores da economia brasileira. O Brasil se manteve nos últimos anos graças ao agro. O agro brasileiro realmente é pujante. Eu vim agora, quando eu vinha vindo de Brasília para cá, o meu chefe de gabinete, que não conhecia esta região, ele ficou admirado com o desenvolvimento, com o progresso e tal. E eu disse a ele, olha, há 40 anos, há 39 anos atrás, quando eu vim para a Bahia, era só cerrado, só capoeira, só mato baixo, né? Cerrado baixo, não se produzia nada. Aí agora os ambientalistas ficam dizendo que a produção do CO2 tem que permanecer e tal. Quando você cultiva uma área, seja ela com a cultura que for, o CO2 que é produzido, ele é muito maior na maioria dos lugares do que a própria natureza, que é um cerrado em muitos lugares sem expressão, né? Cerrado baixo e seco. Então, o Brasil, não só na Bahia, como também no Mato Grosso, no Mato Piba como um todo, no Tocantins, no Pará, que está avançando agora, tem sustentado a economia brasileira. A economia brasileira, dentro e fora da porteira, hoje representa mais de 40% da economia nacional. E se nós não tivéssemos agricultura, o Brasil não existiria como um país independente, como um país que tinha alguma expressão internacional. Então, a agricultura, quando ela é desfeita por parte de alguns brasileiros, principalmente quando viajam fora do Brasil, falando mal do Brasil, isto é péssimo. Nós precisamos valorizar o que é nosso, o que é do Brasil, o que os brasileiros estão fazendo. E aí eu quero cumprimentar todos que estão insistindo, trabalhando, produzindo e fazendo com que cada vez mais o Brasil cresça e apareça e produza alimentos para o Brasil e para o mundo. Senador Irineu Hort, do Partido Progressistas, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Muito obrigado, boa sorte ao senhor e que o senhor em breve venha receber oficialmente o título de cidadão baiano. Tá bom, muito obrigado, um abraço a todos e vamos torcer pelo Brasil. O Brasil é um país grande, gigante, que tem tudo para dar condições de vida cada vez melhor para os seus habitantes. Um abraço a todos.